Graças e paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Números. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 5 está escrito: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis. Fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando o homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu. Pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará uma quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua. E as suas coisas santificadas de cada um serão suas. E o que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha, de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar, e porá perante ela, e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa no vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste do teu marido pela imundícia, dessas águas amargas, amaldiçoantes serás livres. Mas se te apartaste de teu marido, e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, e com a água amarga se apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver transgredido, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e consumirá sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado,
mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Então, esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma, que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de corpo de um morto. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier e morrer junto a ele, por acaso, subitamente que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas e 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um por expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu nazireado ao Senhor. E para expiação da transgressão, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor: um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem defeito de 1 ano para a expiação do pecado, e um carneiro sem defeito para a oferta pacífica. E um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor, e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro do sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isso é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta do movimento e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Capítulo 7. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam
sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos de 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar. No dia em que foi ungido, apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de alimentos. E uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zoá, príncipe de Isacar. E como a sua oferta, ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zoá. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. E no 4º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elizu, filho de Sedezu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elizu, filho de Sedeu. No 5º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Uma oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. E a sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, e um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho de um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode da expiação para o pecado, para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 11º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aíra, filho de Enã. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto e um bode para a expiação do pecado. E para sacrifícios pacíficos, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aíra, filho de Enã. E esta foi a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70, toda a prata dos vasos foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso, cada colher de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi de 120 siclos. Todos os animais para holocausto
Foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, e os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como com ele falava. Então terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Números. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o permitir.